História da Ponte Mágica. Você precisa saber que, antes dos tempos sombrios, as pessoas tinham conhecimentos diferentes dos de hoje. Elas ainda sabiam como se mover pela floresta, onde podiam invocar as fadas, quais trolls era melhor evitar. Conheciam as ervas e seus efeitos, reconheciam os sentimentos dos outros. Enfim, era outra época. As pessoas cuidavam de si mesmas e dos outros. Uma época bonita. As pessoas conversavam com os animais e as plantas, e todos estavam lá uns para os outros. Havia pessoas com sentidos tão apurados que podiam atravessar um campo com uma pequena forquilha e encontrar veios de água com uma precisão incrível. Não havia telefone, mas as pessoas conseguiam se comunicar mesmo a grandes distâncias. Sim, havia até lugares que tinham pontes sobre rios e lagos, mas apenas meias pontes. Hoje vou te contar como era uma ponte dessas. Naquela época, as pessoas tinham tanta força de vontade que seus pensamentos e ações eram um só. Elas podiam atravessar uma meia ponte e chegar ao outro lado de outra meia ponte, onde quisessem ou onde seus pensamentos as levassem. Imagina só, você pega sua mochila ou mala, sai de uma meia ponte em sua vila ou cidade e chega do outro lado de uma ponte no Japão, ou onde você queria ir. Antes, isso não era problema, mas depois vieram tempos difíceis e o antigo conhecimento sobre como fazer isso se perdeu. Mas deixa eu te contar na ordem. Num domingo, Caroline fez a mala e partiu para visitar a avó, que morava longe, na Boêmia. Ela fazia isso todo primeiro domingo do mês. Então, ela caminhou pela estrada e logo chegou à ponte que atravessava metade do rio. Ela imaginava chegar do outro lado da ponte e ser recebida pela avó. Corajosa, ela avançou pela ponte, fechou os olhos e continuou a andar. Ela continuou a andar, mesmo quando a ponte já tinha acabado há muito tempo. Aqueles que a observavam a viam simplesmente desaparecer no meio da ponte, e aqueles que olhavam para a ponte na Boêmia viam Caroline aparecer no meio da ponte. Ninguém prestava muita atenção nisso, era simplesmente assim, totalmente normal. E, no entanto, hoje, algo estava diferente. Ninguém tinha percebido, mas no momento em que Caroline atravessava a ponte, houve uma falha no tempo. Não era a primeira vez que um desvio temporal acontecia, mas, na verdade, foi um acidente. Algo não tinha funcionado corretamente no sistema temporal do nosso vasto universo. Não era grave para as estrelas desabitadas, nem para a Terra, aliás. Mas para Caroline, o mundo mudaria de repente, porque quando ela chegou ao outro lado da ponte na Boêmia, 100 anos se passaram num piscar de olhos e ninguém conhecia a menina que de repente caminhava pela ponte, sozinha e ignorada por todos. Sua avó não estava lá para abraçá-la. Desorientada, Caroline se virou e descobriu com surpresa que não era meia ponte que atravessava o rio, mas uma ponte completa. Perdida, ela ficou ao pé da ponte, esperou um momento, mas nada aconteceu, sua avó não veio. As pessoas pareciam tão estranhas, vestidas de forma tão diferente, não havia cavalos nem carruagens, e tantas máquinas estranhas atravessavam a ponte nos dois sentidos. Pois não, mocinha? Um policial gentil de repente apareceu na frente dela, se inclinou em sua direção e olhou nos seus olhos azuis com um ar encorajador. Onde está sua mãe? Perguntou o agente cautela em seu uniforme chique. Minha mãe está no céu. Eu só queria visitar minha avó, mas ela não está aqui. E como se chama a sua avó? Bem, vovó, como mais ela poderia se chamar? E você sabe onde mora a sua avó? Sim, claro, eu a visito todos os meses. É ali, ao longo da rua. E Caroline apontou para uma rua larga. Mas a rua parece tão diferente. Vamos, venha, vamos ver o que está acontecendo. O agente cautela estendeu a mão para ela e Caroline saiu da ponte com ele para seguir o caminho que sempre fazia com a avó para ir à casa dela. Ali, disse Caroline, apontando para uma casa. Mas a casa parece diferente. Você realmente não sabe o nome da sua avó? Perguntou o policial novamente. Vovó Jacinta. Minha avó era a vovó Jacinta, a mãe da minha mãe, que já está no céu. Bom, então vamos bater na porta. Talvez sua avó saia. Depois de bater e tocar a campainha por um bom tempo,
Alguém finalmente saiu, mas não era a vovó Jacinta, e sim uma senhora idosa que andava com uma bengala. Caroline não a conhecia. Sim, por favor, ela disse com voz rouca. Caroline estava com medo. Essa não é minha avó. De quem eu não sou avó? O policial interveio. A pequena Caroline está procurando sua vovó Jacinta. Meu nome é Isabel, mas não tenho filhos, então não posso ser avó. Minha irmã Clotilde tinha uma filha, mas infelizmente ela faleceu prematuramente. Clotilde tinha uma neta, mas ela parou de visitá-la um dia. Mas eu estou aqui, exclamou Caroline. Estou aqui, como todos os primeiros domingos do mês. Ela não entendia mais nada. Onde está minha querida vovó? Oh, minha filha, minha irmã mais velha morreu há muito tempo, há cerca de 70 anos. Então me mudei para cá, porque era a casa dos nossos pais. O policial teve uma ideia repentina. Diga-me, Caroline, quantos anos você tem? Bem, vou fazer 10 anos em dezembro. E você sabe em que ano nasceu? Sim, em dezembro de 1851. Meu Deus, mas isso não é possível. Na verdade, já estávamos em 1961. Como a criança chegou aqui? Perguntou a senhora idosa. Bem, eu atravessei a meia ponte, como faço todo primeiro domingo do mês, mas quando cheguei aqui, a ponte não era mais uma meia ponte, mas uma ponte completa. Isso nunca tinha acontecido antes. Meias pontes? Sempre achei que fosse um conto de fadas antigo, sorriu o policial. Mas não, basta acreditar muito nisso, respondeu Caroline, que já tinha atravessado muitas vezes a meia ponte de Budapeste a Budweis para visitar a avó. No início, ela era sempre acompanhada pela minha mãe, mas desde que esta faleceu, Caroline fazia sozinha a viagem entre a Hungria e a Boêmia. Caroline disse então, toda triste: como vou poder voltar para a casa do meu pai? Ele certamente vai me esperar em breve. Mas se não houver mais a meia ponte, a magia não vai mais funcionar. Receio que quando você voltar para casa, o tempo lá será diferente do que você conheceu. Que imbróglio! O que vamos fazer? O policial não sabia como ajudar Caroline. Como uma garota que partiu em 1861 poderia chegar em 1961? Ele não tinha resposta para essa pergunta. O policial levou Caroline, eles se despediram da senhora idosa e desceram a rua de mãos dadas. Era ali que ficava a delegacia de polícia. Talvez alguém tivesse um conselho a dar. O agente Cautela nunca tinha se deparado com um caso assim. Não existem mais meias pontes? Perguntou Caroline. Meias pontes? O pessoal da delegacia começou a rir. Para que serviria uma meia ponte? Não daria para ir a lugar nenhum. Até que alguém disse: espere, já ouvi falar de uma meia ponte, mas não é aqui, na nossa região, e sim em outro país. Caroline respondeu: mas isso não importa. Budapeste também fica em outro país, e mesmo assim eu vinha aqui todos os meses para visitar minha vovó. O agente Cautela conseguiu uma permissão especial para levar a pequena Caroline para o outro país, onde deveria haver uma meia ponte. E de fato, eles atravessaram a Hungria, a Áustria, a Itália, até chegarem à França, em uma cidade chamada Avignon. A viagem de trem durou um bom tempo, mas isso não importava para Caroline. O essencial era que ela voltasse logo para casa, para o seu pai, que certamente estava muito preocupado. De fato, o agente Cautela ficou muito surpreso quando se viram diante da meia ponte de Avignon. Caroline se despediu do seu companheiro de viagem, de quem ela tinha aprendido a gostar durante a longa viagem, e pediu ao policial para ficar para trás. Então ela entrou na ponte de Avignon e pensou em Budapeste, sua bela cidade natal, em seu querido pai, que a abraçaria assim que ela chegasse ao fim da ponte. Ela fechou os olhos e continuou andando. O agente Cautela viu-a se afastar e se repreendeu, pensando que a pobre criança iria cair da ponte, então começou a correr atrás dela. Mas, no último momento, viu que Caroline não estava caindo na água, mas simplesmente continuava andando, mesmo que o agente Cautela não visse mais nenhuma ponte sob seus pés. Então ela desapareceu, como se estivesse atrás de uma parede invisível. Foi certamente nesse momento que o tempo esperou para colocar ordem no caos causado pela fissura.
Com um estalar de dedos, ela fechou a brecha no tempo e tudo voltou a ficar em ordem. Caroline, por sua vez, reabriu os olhos com hesitação e constatou com alívio que estava de volta à casa e que dava os últimos passos na meia-ponte. O pai dela já estava lá e abraçou-a. Então, como está a vovó Jacinta? Ah, pai, se eu soubesse, mas é uma longa história. Eles voltaram para casa e Caroline contou ao pai tudo o que tinha acontecido. O agente Cautela pegou o trem de volta e tinha muito o que contar aos colegas na delegacia. Ninguém acreditou nele até o fim da vida que existia uma ponte mágica em Avignon. Em casa, tomando uma boa xícara de chocolate quente, Caroline teve tempo de contar em detalhes para o pai como ela tinha viajado com o agente Cautela até Avignon, de trem, e voltado para casa a pé, porque só restava metade da ponte. Seu pai ouviu tudo com uma expressão séria e disse: "No mês que vem, quando você quiser visitar sua vovó, eu vou com você." E foi exatamente o que eles fizeram. E lá, em Budapeste, tudo estava como de costume. Eles chegaram à meia ponte e a vovó Jacinta os esperava do outro lado. Caroline ficou muito aliviada por tudo ter voltado ao normal. Só o agente Cautela não estava lá. Caroline passou algumas horas na casa da vovó com o pai e depois voltaram para casa. Ao sair, ela disse à vovó: "Dê um oi para sua irmã, tia Isabel." "Mas como você conhece minha irmãzinha?" "Vou te contar essa história na minha próxima visita, minha querida vovó." E, naturalmente, Caroline e seu pai voltaram para a meia ponte e pronto, estavam de volta em casa. Quando você crescer, talvez possa ir a Avignon e ver a meia ponte. Ela existe de verdade. Mas acho que é preciso saber onde fica a segunda meia ponte para que a mágica aconteça. Bom, agora vamos ter bons sonhos e amanhã eu te conto outra história.